Olá, agora vamos falar do programa da saúde da criança, é, as políticas de vacinação, cuidado, enfim, né? A criança ela é um ser em pleno desenvolvimento, né? E as experiências que a criança tem são fundamentais para a formação de um adulto. Então, todas as experiências que a criança viveu, né, lá na sua primeira infância, né, até os 5 anos, ela, ela vai levar isso para a vida adulta. Por isso que hoje, né, há algum tempo, nós temos o programa da saúde da criança que coloca a criança como prioridade na saúde pública. Como eu disse, uma criança feliz, um adulto feliz. Mas é importante que a criança cresça num ambiente saudável, cercado de afeto, de liberdade para brincar, né? De segurança. A criança precisa ela se sentir segura, amada. Eu vou falar para vocês 12 direitos da criança que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? A criança ela tem o direito de ser registrada gratuitamente, independente de onde ela nasce. Inclusive, algumas crianças que nascem em suas residências no município de Paraty, no Rio de Janeiro, especificamente são 9 crianças. Os pais estavam brigando na justiça para registrarem seus filhos. Isso aconteceu, gente, há exatamente 15 dias. Graças a Deus eles conseguiram essa liberação para registrarem seus filhos, porque o cartório alegava que uma criança nascida dentro do seu lar, ela era desassistida, né? Então ela não poderia ser registrada. Uma coisa é o parto em casa, a outra coisa é o registro dessa criança. É um direito dela, tá? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Realizar o teste do pezinho entre o 3º e o 5º dia de vida. O teste do pezinho, vocês devem ter visto em materno, que é um exame essencial para a qualidade de vida de uma criança. Ele detecta doenças que a criança pode vir a manifestar aí na fase adulta, né? Como problemas na tireoide, né? Anemias, enfim. Então a criança ela tem o direito de fazer o teste do pezinho. Ter acesso a serviços de saúde de qualidade é um direito. A gente sabe que principalmente quem mora no Rio de Janeiro, esse direito ele acaba não acontecendo, mas é um direito dela. Ter acesso à escola pública e gratuita perto do lugar aonde ela mora. Então, o meu filho tem direito a estudar numa escola perto de onde ele mora, e uma escola pública. Receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário básico de vacinação. Então, todas aquelas que são indicadas no calendário básico é um direito da criança. Ter direito de viver intensamente a infância, ser criança, brincar, ter liberdade, ter afeto, ser cuidada, ter acesso à água potável e alimentação adequada também é um direito. Ser acompanhado em seu crescimento e desenvolvimento, né? Ter um acompanhamento de uma enfermeira e de um médico. Ser acompanhada pelos pais durante a internação em hospitais. Então, se você estiver trabalhando e seu filho ficar doente, é um direito seu e dele que você esteja ao lado dele.
a empresa que você trabalha, mesmo sendo um hospital, vai ter que te liberar para você cuidar do seu filho. Viver em um lugar limpo, ensolarado e arejado parece uma besteira, mas é um direito. Mas professora, por que ensolarado? Porque uma criança que não tem sol, ela tem uma deficiência na vitamina D e ela tem mais predisposição ao desenvolvimento de doenças graves, como por exemplo o câncer. Se essa criança ela não mora num ambiente arejado, ela tem uma predisposição para o desenvolvimento de doenças respiratórias. Se ela vive num local sujo, ela tem predisposição para o desenvolvimento de doenças gastrointestinais. Então, é um direito da criança. Ter a oportunidade de brincar e aprender e viver em um ambiente afetuoso e sem violência. Então, esses são os direitos da criança, ok? É importante que você estude isso, porque isso cai em toda a prova de concurso. Bom, no programa da saúde da criança, eles falam sobre a importância do brincar, a importância da criança ter o seu momento de brincadeira, né? Por quê? Porque quando as crianças brincam, sozinhas ou acompanhadas, elas acabam desenvolvendo o cognitivo, o raciocínio, a imaginação, né? Elas imitam sons, elas se imitam a mãe, imitam o pai. Então, isso é importante para o desenvolvimento da criança. Além disso, é importante para a construção do indivíduo. Então, a criança ela tem que brincar. Professora, mas isso tá no programa. Tá, porque tem criança que não brinca. Tem criança que com 3, 4 anos está trabalhando. Né? Talvez não seja a sua realidade, né? Onde você mora, onde você vive, você não vê isso. Mas em outros locais, isso acontece. Criança de, às vezes, 5 anos está tomando conta do irmão de 3, né? A menina mesmo que limpa minha casa, ela me disse, ela tem 3 filhos, hoje são todos adultos. E ela me disse que a filha dela mais velha tinha 5 anos. A do meio, 4. E o mais novo, 3. Ela disse que saía para trabalhar às 7 da manhã, deixava os 3 trancados dentro de casa dormindo, deixava mamadeira, deixava biscoito, essas coisas. Ela trabalhava, me parece que era de 7 às 2 e era perto da casa dela. Ela deixava os 3 dentro de casa e a filha de 4 anos, ela olhava os 2 irmãos. A sorte dela é que, o que ela fazia? As crianças dormiam muito tarde. Ela falou que meus filhos iam dormir 3, 4 horas da manhã. Então, eles acordavam entre meio-dia e 1h, 2 horas eu já estava chegando em casa. Mas eu falei para ela, você é uma louca, né? Graças a Deus deu tudo certo, estão todos adultos. Mas eu não teria essa coragem. Jamais, de forma alguma. E hoje o que acontece? A mais velha, ela se sente um pouco mãe dos 2 irmãos mais novos. E a menina faz terapia, enfim. Porque ela se sente responsável pelos irmãos. Por quê? Porque foi tirado dela essa questão de brincar, da criança, porque ela com 4 anos de idade, ela tinha que dar conta dos 2 irmãos, que eram praticamente da idade dela. Gente, parece loucura, parece mentira, mas é verdade. Quando ela me contou, eu falei, gente, não é possível, não é possível, não é possível. E aí ela tinha uma vizinha que passava o olho assim nas crianças para ela, pela janela, porque ela trancava as crianças dentro de casa, desligava o gás, enfim.
Mas, enfim, então, estão todos criados e adultos. É... Bom, a criança também, ela te imita muito nas brincadeiras, né? Eu vejo pelo meu filho. Às vezes ele imita muito o pai, né? Às vezes ele tem algumas atitudes que são minhas. Isso tudo eu percebo às vezes brincando. Então, a brincadeira, muitas vezes, ela vai mostrando a personalidade daquela criança. Uma outra questão, às vezes a criança ela tem algum distúrbio neurológico, passou por algum trauma, e é justamente nas brincadeiras que você observa. A filha da minha prima tem mutismo seletivo. O que é mutismo seletivo? É uma doença onde a criança para de falar, ela fala com uma ou duas pessoas, no caso com a minha prima e com a avó, porque são as pessoas que convivem com ela, e ela não fala com mais ninguém. Ela interage com outras crianças, né? Brinca, mas ela não fala. Então, se a gente estiver numa reunião de família, por exemplo, o aniversário dela, ela vai brincar com os coleguinhas, com os primos, com todo mundo, mas ela não fala. Em casa, ela vai falar com a mãe e com a avó. E a minha prima descobriu isso justamente nas brincadeiras. Peraí, minha filha em casa fala comigo e com a minha mãe, que é a avó da criança. Mas quando ela tá brincando, ela não fala com os coleguinhas, ela não fala com a boneca. Toda criança tem essa coisa, né? De brincar com a boneca, falar com a boneca. E ela não tinha. E aí a gente descobriu que ela tem mutismo seletivo, que é uma doença psicológica, né? Causada por traumas, né? E ela passou por um processo de separação um pouco traumático, enfim. E aí a criança simplesmente ela perde a comunicação com o mundo. Com o mundo. Deixa eu ver. Sim. Existem os pilares da política do programa, né? Que são chamados de 7 eixos estratégicos, que consiste no quê? Atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido. Então, a criança, ela tem direito a uma atenção humana, um atendimento humano e de qualidade na gestação da mãe, né? Durante o parto, ao nascer e após o seu nascimento. Então, em todos os seus ciclos de vida, os cuidados prestados, tanto de médicos, de enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, tem que ser humanizado e qualificado para com a criança. A criança, um outro pilar é o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável. Então, a criança ela tem direito a essa alimentação e ao aleitamento materno. Tirar o aleitamento materno somente com indicação médica, como foi o meu caso, né? Eu não amamentei meu filho porque eu fazia um tratamento com quimioterapia. Então, isso foi tirado dele, né? Ele não mamou em nenhum momento no meu seio. Mas, se você tira por tirar, isso foge das políticas do programa de saúde da criança, tá? Promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral. A criança, ela tem o direito de ser acompanhada em todo o seu ciclo de vida. Atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas. Então, as crianças que têm doenças crônicas como, por exemplo, bronquite, asma, anemia falciforme, hemofilia,
o próprio câncer, elas têm atendimento prioritário. E até mesmo doenças prevalentes da infância, né? Se você tá lá num posto de saúde trabalhando, chega a mãe e fala assim, no posto não, se você tá trabalhando lá numa clínica da família, chega uma criança e fala, olha, eu acho que meu filho tá com catapora. Essa criança, ela tem prioridade no atendimento. Atenção integral às crianças vítimas de violência, prevenção de acidentes e promoção da cultura e da paz. Então, a criança vítima de violência, ela tem direito prioritário a atendimento médico, psicológico. É necessário que todas as instituições, hospitais, escolas, parques tenham um manual de prevenção de acidentes. Se, por exemplo, né, você resolve levar seu filho num parque, esse parque ele tem que ter uma política de prevenção de acidentes, principalmente se ele recebe criança. Recebe criança, ele tem que ter essa política de prevenção de acidentes, né? Porque a criança ela pode se machucar a qualquer momento e ela é prioridade. E promoção da cultura e da paz, o governo ele tem que, promover eventos para as crianças, ajeitar aquela pracinha que está ruim perto da sua casa para que as crianças possam ir para brincar. Atenção à saúde de crianças com deficiências e em situações específicas e de vulnerabilidade. Então, as crianças também com deficiência têm todo o direito ao atendimento, ao tratamento, sem nenhum tipo de discriminação, e vigilância e prevenção. Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Então, esses são os pilares da Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança, tá? De um modo geral, o que o técnico de enfermagem ele vai fazer? Ele observa a questão psicológica da criança, a cognição de uma criança, né? A criança ela tem pilares de desenvolvimento, né? Então, até os 6 meses, ela fica muito no colo, só amamentando. A gente tem sempre que estimular o aleitamento materno. Essa criança, próximo aos 12 meses, né? Quando ela completa o ano, ela já tem que estar começando a andar. De 7 meses aos 11, ela tem que estar engatinhando. Observar o peso dessa criança. Toda criança que chega no posto de saúde, você tem que pesar a criança, medir a altura dessa criança, observar a coloração da criança. A criança está pálida, se não está pálida. Perguntar para a mãe se essa criança vai tomar sol, se faz xixi, se faz cocô direitinho. Tem criança que tem constipação intestinal pior do que o adulto. Tem crianças que ficam 5 dias, 6 dias sem ir ao banheiro. Constipação, ela está intimamente ligada à alimentação. Bebe água, seu filho? Come fruta, o seu filho? Então, o técnico de enfermagem ele tem essa função de observar, de analisar o desenvolvimento de uma criança. É importantíssimo. Você não... Talvez uma ou outra criança que você vai verificar uma pressão, por exemplo. Lá no Jacarezinho, onde eu trabalhei, eu já cuidei de uma criança, aos 9 anos de idade, ela tinha simplesmente 100 quilos. E por que ele chegou lá na clínica? Porque essa criança começou a fazer pressão alta. Então, essa criança, minha técnica de enfermagem, antes dele chegar no consultório, ela verificava a pressão dele. Ela verificava a pressão, ela pesava ele. Criança, você tem que aferir a temperatura. Às vezes a criança tá bem, tá brincando, tá espertinha, mas ela tá febril, né? Tá no estado febril.
ali tá meio quente, meio frio. Então você precisa fazer isso, você tem que ter essa atenção, observar, por exemplo, a dentição. Se essa criança escova os dentes, tem criança que não escova os dentes, em hipótese alguma. Encaminha ela para o serviço de odontologia da unidade onde você trabalha para uma avaliação. Lá eles vão trabalhar a cabecinha da criança, vão escovar o dente do ursinho para a criança entender a necessidade de escovar os dentes. Já cuidei de criança também que todos os dentes da boca eram podres aos 9 anos de idade. Menos de 9 anos. Então isso é necessário que você observe esses hábitos da criança. Se a criança rói muito a unha, né? Talvez ela esteja com algum problema psicológico e aí você pode de repente aí agendar uma psicóloga. Então tudo isso é necessário, essa observação toda para uma boa assistência à saúde da criança. Por hoje é só.